Os consumidores hoje exigem produtos que sejam funcionais, simples, de bom gosto e acessíveis ao bolso. E é para atender esse exigente mercado que o processo produtivo da indústria moveleira fluminense vem se transformando. É sobre as oportunidades que se abrem para o setor que nós vamos falar hoje. O Rio em Foco está no ar. Sustentabilidade e novas tecnologias, fatores fundamentais para o desenvolvimento de qualquer setor. Para a indústria moveleira fluminense, representam também oportunidades de crescimento. Para conversar com a gente, estão aqui no estúdio Renato Regazzi, do Sebrae, Joaquim Gomes da Silva, presidente do Sindicato da Indústria Mobiliária do Rio de Janeiro, e Sandro Schubach, sócio-diretor do Morar Mais por Menos. Nossa reportagem visitou uma das maiores fábricas do estado. Vamos ver. A indústria moveleira fluminense é muito frágil. Com cerca de 70 empresas, não atende nem 15% do consumo local. Esta fábrica em Jacarepaguá, zona oeste do Rio, produz móveis modulados em geral. Sua produção é direcionada para a construção civil, hotelaria, escritórios de arquitetura e também varejo. Os móveis são fabricados com tecnologia de ponta e em MDF. Nos envaidece muito que o Rio de Janeiro possua uma fábrica, e existem mais 2 ou 3, do porte da nossa, que tem 8.000 metros quadrados, tem veículos próprios, com entrega própria, montagem própria, temos em torno de 250 empregados, os móveis são montados por nós mesmos, a garantia é de 10 anos, e eu acho que isso é uma segurança muito grande ao cliente, porque o mercado tem inundado de fábricas do sul do Brasil. Os fabricantes do Rio de Janeiro não sustentam nem 15% dele. O resto vem do sul. Mas se incentivos fossem dados, tanto na parte tributária, quanto nessa outra parte, da matéria-prima local, onde se tem uma recuperação de ICM maior, o Rio de Janeiro seria muito favorecido. Então, hoje, nós dependemos muito dos fabricantes de fora. Ele fala um pouco ali da dificuldade da competição com o Sul. Qual é hoje o quadro da indústria moveleira no Rio de Janeiro? Há coisas que a gente não pode mudar. A matéria-prima no Rio de Janeiro não tem e não vai ter nunca. Primeiro, porque não temos floresta para fazer o MDF, aglomerado, compensado, essa coisa toda. Não temos nem teremos nenhuma fábrica para produzir ferragens, que custa muito caro, tudo isso aqui no Rio de Janeiro, apesar do polo que nós temos aqui em Friburgo e tal, está muito aquém do necessário. Então isso não adianta a gente querer alguma coisa. Agora, é evidente que outras coisas que ele diz é isso. Na verdade, as indústrias de móveis nunca foram beneficiadas com nada a partir do poder público. Nunca. Nós nunca conseguimos um terreno para construir uma fábrica, nunca conseguimos isenção do IPTU, nós nunca conseguimos isenção de nada. No Sul, tudo isso é possível. Se não, vejamos, essa fábrica que está aí deve ter uns 200 e poucos funcionários, 250 calculo eu. Ele deve gastar hoje uns 30 mil reais a 40 mil por mês de vale transporte. No Sul, uma fábrica do tamanho dela, o vale transporte é zero. Porque vai todo mundo de bicicleta. É tudo perto. Quer dizer, e qual é o nosso incentivo para isso? Nenhum. Trabalha-se em lugares como ele ali, que podia dar emprego a uma comunidade maior, se tivesse ali alguém para ensinar. Ele, por si mesmo, não tem condições técnicas nem financeiras para montar uma escola. Mas a gente tem, quando entra na Avenida Brasil, tem lá Polo Moveleiro em Caxias. Como é isso? Assim, o Sebrae tem um programa junto com a Firjan de incentivo a esse polo. Como é que está sendo feito esse trabalho? De que maneira a gente pode fazer crescer e dirimir essas questões aí? Esse polo moveleiro de Caxias é só lojas, não tem outra coisa. Ali é polo moveleiro. É a parte só de venda. É só de venda e é na Avenida Washington Luiz, né? Uhum. Só. E eles tiraram aquele nome de polo moveleiro de um polo que nós tentamos fazer em Xerém. E aí sim era um polo moveleiro, indústrias de móveis. Hoje é até difícil fazer isso, porque as indústrias na época estavam muito mal localizadas, inclusive ele. O Hélio da Roma
deve ter um terreno lá em Caxias pago de 30 e tantos mil quadrados, 30 mil, 40 mil metros quadrados, e nós nunca conseguimos financiamento para a construção do polo. Renato, você tem aí poucas grandes empresas e muitas micro e pequenas empresas que podiam estar atuando nesse polo moveleiro. Como é que o Sebrae tem trabalhado esse... A gente vê boas perspectivas para o setor, principalmente para aqueles empresários que estão agregando valor ao produto, através do design. O fato da gente levar empresários desses polos para morar mais por menos é um exemplo de dar acesso a mercado a esses industriais. E no caso do polo de Duque de Caxias, nós fizemos um trabalho de organização de um grupo de empresários que ajudamos a criar a MOB, que é a Associação Moveleira da Baixada, e que de uma certa forma funcionou para que um determinado grupo de empresários locais passassem a, de forma conjunta, fazer um planejamento das suas empresas, um planejamento daquela localidade e, a partir daí, vir ao Sebrae, vir à Federação das Indústrias, vir ao Governo do Estado e colocar as suas solicitações. Isso andou razoavelmente bem. Temos ações aqui na região metropolitana, uma região importante para a gente é a região de Petrópolis e Itaipava. Existe uma concentração muito grande de pequenas indústrias. Mapa das indústrias, por onde elas, a gente consegue visualizá-las no estado, porque a gente acaba falando muito da cidade do Rio de Janeiro. A gente tem uma indústria estabelecida aqui também, e em que outras regiões isso acontece? No caso, o Forte, como falou o Dr. Joaquim, aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro, você tem a Zona Oeste, aqui Jacarepaguá e outras localidades. A região de Duque de Caxias continua existindo empresas lá, obviamente o forte maior, como foi colocado, é na área da venda do varejo, e eles têm que aproveitar essa imagem do varejo para ampliar a atividade industrial lá, próxima do consumidor. A região de Petrópolis e Itaipava, existe uma concentração de empresas ali. Também existe, sabe aonde? Em Saquarema, mas principalmente para móveis para casa de veraneio. Ali existe uma concentração razoável. E espalhada pelo estado de Friburgo, se você pegando, aí você tem 3, 4 aqui. Existem aí realmente, agora, com as dificuldades conforme foram colocadas. Agora a gente vê uma perspectiva boa pelo Rio de Janeiro ser o segundo maior mercado consumidor, pela questão logística. Se você está do lado do mercado consumidor, matematicamente seria mais barato fornecer para cá. Correto? Aqui, não é lógico um móvel estar a 1.000, 2.000, 3.000 quilômetros daqui ser mais barato. Então, se tiver condições adequadas aqui no Rio de Janeiro, independente até da questão da matéria-prima, que realmente a matéria-prima advinda da madeira a gente não vai ter nunca aqui, mas você tem outros produtos substitutos, como metal mecânico, resinas, tem produtos na área artesanal de fibras e que agregam valor ao produto moveleiro. Então a gente vê a perspectiva muito interessante. E como é que é a busca, a visibilidade que é dada dentro do Morar Mais? Olha, eu queria até fazer uma observação que o empresário da Roma falou, o Hélio. Realmente eu percebo, né, como sócio-diretor do Morar Mais, a gente tem atuação hoje em 11 capitais do Brasil e em cada estado, realmente, o maior número de empresas de modulado que participam são as empresas do Sul. Eu gostaria muito de ver, em outras capitais que nós atuamos, empresas de modulado carioca se expandindo e participando dos nossos eventos em outras capitais. Um fato que não ocorre. Realmente, dentro do nosso próprio evento do Rio de Janeiro, a gente deve ter uma participação de 4 ou 5 empresas do Sul. E essa realidade não ocorre na mão inversa. Empresas cariocas participando de eventos nossos fora da Praça do Rio de Janeiro. Em relação ao mercado consumidor, assim, em termos de visibilidade que é dado, o senhor falou da questão assim, de quem está expondo e quem está sendo visto nesses eventos. Mas há uma busca também do empresário carioca por participar, pelo menos do Morar Mais por Menos Carioca? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E é fundamental essa participação pela integração que é criada dentro de um evento como esse, né? Porque dentro desse evento, de cada evento, são 450 empresas participando dos 3 setores da economia: indústria, serviço e comércio. E é nesse momento que eles se falam,
Que eles se veem, né? Falam entre si, que a gente percebe tendências e monta estratégia para o setor. Tanto que dentro do nosso evento participa o Sindicato da Indústria, através do Joaquim aqui presente, o SEBRAE, através do Renato, e outras instituições também, como a Federação das Indústrias, né, através do SENAI, hoje o FEComércio também veio, através do SENAC, o próprio governo do estado do Rio de Janeiro. Então eu vejo uma perspectiva muito boa para os próximos anos para a indústria moveleira do Rio, exatamente pela essa união das instituições junto com os empresários cariocas. No próximo bloco, vamos falar sobre matéria-prima. Rio em Foco, aqui política e economia caminham juntas. A indústria moveleira ainda é dependente da madeira e derivados. Como substituí-la com qualidade e bom gosto? Vamos ver o que pensam os designers. Em eventos de decoração, como Morar Mais por Menos, pode-se observar que a produção da indústria moveleira ainda está voltada para a madeira. A produção de peças em outros materiais, como a palha, a taboa, o vime e o plástico, ainda é bem pequena. Substituir totalmente eu acho meio complicado, né? Porque a madeira tem uma característica estética muito própria, mas a tendência que a gente observa cada vez mais é da madeira. As madeiras que estão sendo usadas são feitas a partir de resíduos e de compensados e de prensados de madeira, ou seja, seria a madeira considerada ecológica. Hoje em dia você tem um produto chamado Formaplast, que é feito de PET, mas ele faz referência totalmente à madeira. Então a gente vai conseguir produtos muito semelhantes à madeira, mas com aspecto de madeira. Agora, esse banquinho é um exemplo legal. Inicialmente a designer fez para mim um protótipo dele com acabamento em madeira também ecológica, né? Madeira de reflorestamento. Mas aí eu dei essa sugestão, vamos fazer com um material ainda mais diferente. E aí foi que ela me fez essa proposta de fazer com esses resíduos de tubo de pasta de dente. Eu achei que ficou genial, ficou mais interessante ainda do que a própria madeira. A madeira, apesar de toda a automação da indústria, ainda é um material que exige um trato muito artesanal. A madeira vem bruta, ela tem que ser aparelhada, tem que ser cortada, depois ela é trabalhada, usinada. Existem processos e materiais que podem ser utilizados no mercado, na indústria moveleira, que são muito mais industriais, do ponto de vista de poderem ser feitos em muito maior volume, com muito menos esforço e energia. Então você pode usar plásticos de todo tipo, você pode usar diversas ligas de metais, alumínio injetado, zamaque injetado, e uma série de outros que podem compor peças e acabamentos muito legais. Então eu acredito que haja sim a possibilidade da indústria moveleira usar processos mais industriais para conseguir aumentar a produtividade e reduzir custo. E com produtos que teriam, claro que com bom desenho, muito bom gosto e poderiam ser vendidos em larga escala a muito bom custo. Também tem essa vantagem. A gente tem aqui no estado do Rio de Janeiro um polo petroquímico importante, que poderia também, produz plástico, por exemplo, e poderia ser exatamente um vetor aí de desenvolvimento de móveis com esse material. Como é que a gente cria essa sinergia entre os produtos que a gente produz, já que madeira a gente nunca vai produzir em escala para os móveis, com a indústria moveleira? Isso é tudo muito bonito. Mas quando se fala em indústria de móveis, é impossível, porque ou trabalha com madeira, ou já agregado de madeira, ou plástico. Se você vai montar uma indústria nova de plástico, para fazer um móvel de plástico, ótimo, 100% lógico. Agora, dentro de uma pequena indústria de marcenaria, que você trabalha com madeira maciça, que o cara dessa cadeira que você está sentado aí, não tem outro jeito de fazer essa cadeira. Aí vai tentar incentivar aquele pequeno empresário que não tem recursos para investir nem no design, que naturalmente não trabalha de graça, nem no moldes para fazer o plástico e tal, é difícil. Você teria que incentivar uma nova tipo de fábricas com material plástico. Seria uma ótima ideia.
Caso contrário, isso não funciona dentro da indústria, não tem como funcionar dentro da indústria de móveis, né? Mas como é que a gente cria uma saída, por exemplo, para os pequenos? O exemplo do Guto, índio que acabou de fazer a entrevista, ele próprio, o design, ele desenvolveu uma cadeira de plástico e está usando uma empresa da Baixada Fluminense fazendo a injeção. Então isso é possível acontecer sim. Tá? E é o que a gente promove, esse é uma das atribuições do SEBRAE, o Morar Mais cumpre essa função. Existe um programa na Secretaria de Desenvolvimento, que é o Rio Mais Design, que tem essa proposta. A gente conseguiu, de uns 3 anos para cá, trazer o criativo, o design, mais próximo da indústria, do industrial do Rio de Janeiro. Também é fato que a maioria desses industriais, eles não consideravam o design como uma questão estratégica. Isso é muito recente aqui no Rio de Janeiro e é um fator crítico de sucesso para nós, porque o fato de você criar um produto com a identidade do Rio de Janeiro, com a identidade carioca, vende. E fabricado, made in Rio, vende mais ainda, porque a gente tem que ir muito a reboque desses grandes eventos que estão dando uma imagem, estão valorizando o brand Rio de Janeiro para o mundo inteiro. São mega eventos, Copa do Mundo, Olimpíadas, o Papa está vindo aí, tem Copa das Confederações, acabou de ter as Olimpíadas Mundiais Militares, quer dizer, uma série de eventos que estão dando visibilidade e abrem para que os designers conheçam cada vez mais as indústrias. A Federação das Indústrias faz um belo trabalho também nessa direção. Isso já está acontecendo, existem programas hoje, em parceria com a FAPERJ, SEBRAE, FIGEM, FAPERJ, de botar recursos para juntar o criativo à indústria, a partir daí ter protótipos, exatamente o que o Joaquim colocou, porque aí precisa de recursos estão sendo colocados. Agora, é óbvio que isso não acontece de uma hora para outra. Para todo mundo ao mesmo tempo, né? E um setor, para realmente ele começar a ter grandes transformações, é um período de 5 anos, de que você vai mudando a cara dele. Materiais que a gente acha que tem que ser colocado aqui, a rocha ornamental para tampo de mesa, deve você usar produtos de outros APLs aqui do Rio de Janeiro, arranjos produtivos locais, vamos dizer o que... O Guto deu exemplo do modelo industrial massificado, que você pode atrair investimentos para o Rio de Janeiro, tem um projeto para isso, a Codim faz isso muito bem, com o governo do estado estão fazendo muito bem esse trabalho, mas existe uma outra parte do segmento de alto valor agregado, que é um móvel mais artesanal, que tem um preço e que o mercado está disposto a pagar. Existe já alguma proposta de união, por exemplo, de grandes nomes da moda junto com a indústria moveleira para criar móveis assinados? Há já um movimento acontecendo no Rio de Janeiro disso? Já. O Sandro pode nos ajudar. A Farm é um exemplo que na própria loja dela ela já tem móveis em estampas que ela usa na roupa. Olha que barato. A gente está crescendo na indústria da moda. Que é super Temos forte. O Fashion Rio, que é super forte. Em qualquer shopping do Brasil você vê as grifes do Rio e você vai para Milão, vai para Paris, você vê lá o nosso pessoal já se posicionando. Agora você começa a pegar o produto dessa indústria e começa a colocar nas estampas de sofás. Isso está começando a acontecer. É todo mundo que faz isso? É uma coisa que já está sistematizada? Obviamente não. Mas o Sandro pode colocar alguns exemplos do Morar Mais em relação a isso. A gente sempre frequenta a Feira de Milão, né, uma vez por ano. Você anda pelas ruas de Milão, você vê essa tendência muito forte. Né, a Diesel com a linha de mobiliário deles, a Armani com a linha de banheiro, de metais também. Então isso é uma tendência, quem tem marca forte, sair da área de moda e ir para outras áreas também, né? Não só na área moveleira, mas na área de água, tudo quanto é tipo de marca. E curioso, aqui no Rio de Janeiro, quem está fazendo isso é uma indústria chamada Palmetal, que fez uma parceria com a Farm, inclusive, e já lançaram um produto com a estampa da Farm. Então, provavelmente, porque esse empresário ele é viajado, é um empresário que também frequenta a Feira de Milão e percebeu que isso é uma tendência, né? Mas eu até queria voltar um pouquinho àquele assunto da questão da substituição do móvel de madeira, e eu acho, com essa história da ascensão da classe C, com essa questão do programa Minha Casa Minha Vida,
onde hoje a classe C tem acesso a um apartamento menor, mas que ele pode comprar financiado, eu acho que essa tendência vai acabar indo também para o setor moveleiro. Então, o setor moveleiro vai ter que se preparar para produzir e ofertar produtos mais acessíveis com qualidade. E aí que eu acho que, inevitavelmente, a madeira vai sair de cena, porque é um produto mais caro, e vai acabar aparecendo um produto substituto, como plástico, em série. De coco, em como série. outras... Então, eu acho que isso vai acabar sendo uma tendência. Na Feira Construir, nós identificamos a empresa já de Nova Iguaçu que estão fazendo bancos e mesas só com plástico. E ele tem tudo, injetando tudo. E uma tendência, hoje em muitos condomínios, já na parte externa, já estão colocando bastante. E obviamente, a tecnologia está melhorando. Exato. Só que a tecnologia está melhorando para ter um acabamento que tenha o nível da madeira. Esse processo, né, Sandra, ele tá iniciando. E os designers, junto com a indústria petroquímica, né, de segunda, terceira geração, que tem que desenvolver cada vez mais resinas plásticas que possam embelezar cada vez mais os móveis. E essa questão tecnológica está sendo pesquisada, está sendo trabalhada. Eu vi uma matéria outro dia também daquele designer super famoso, do Karen Rashid, ele falando que o desafio dele é fazer produtos com design que possam ser vendidos no mundo inteiro. A um custo baixo. Então, eu acho que, por exemplo, o Morar Mais, o nosso evento, existe exatamente para isso, né? A reunião de várias entidades, várias instituições, inclusive os designers, para tentar perceber qual é a tendência. Então, se a tendência é percebida que existe uma ascensão da classe C, né, e uma ascensão também dessa classe média, então que eles façam design com produtos acessíveis. E aí, dentro do nosso evento, você tem toda a cadeia produtiva. Você tem o design pensando nisso, você tem o governo falando que... o governo e as instituições bancárias mostrando que existe esse novo mercado consumidor. Você tem o Sebrae incentivando, né? Você tem a indústria predisposta a produzir isso. Então você começa a alinhar toda um mercado para essa direção. Mas o Joaquim colocou uma questão importante para a gente fechar esse bloco. Que você tem um pequeno produtor que ainda usa madeira como base para isso e que às vezes não chega a ele, a gente falou disso aqui, não chega para todo mundo ao mesmo tempo, essa discussão do design, das tendências mundiais, porque ele está lá tendo que cuidar da sobrevivência dele. Como é que a gente faz essa junção? Como é que a gente traz esses produtores que são pequenos, que muitas vezes não tem como ter essa visibilidade mesmo, para esse mundo e para as possibilidades que o Rio de Janeiro como marca permitem? Eu com todo o respeito aos meus dois grandes amigos, o problema é que isso fica muito teórico. É preciso atender o Sebrae, craque nisso, atender o pequeno empresário. Mas como atender o pequeno empresário? Como fazer a cabeça dele primeiro? Porque as pessoas acham que tem que fazer o chão de fábrica, que é o operário. Não, tem que fazer a cabeça do empresário pequeno, de que o designer tem mais valia, de que o designer, de repente, vende mais do designer do que o próprio produto. Ele não acredita. Exato. Porque antigamente, eu sou do tempo, eles são bem jovens, que você ia comprar uma cadeira, pegava a cadeira e dizia, essa é boa, porque é pesada. E eu dizia assim, bota a placa de chumbo por baixo e você vende a cadeira cara. Entendeu? A coisa é mais ou menos assim. Então, nós temos que pegar esses pequenos empresários, eu não sei como você vai... Eu estou sempre junto com ele. Vamos falar sobre como a gente convence esse pequeno empresário até o final do programa, né? E a gente volta já. Falta de material e de mão de obra qualificada são os principais entraves para melhorar a produção. Vamos ver o que dizem os fabricantes. Nós não temos fornecedores de matéria-prima baseados no estado do Rio de Janeiro. O estado é focado em petróleo e algumas outras atividades, talvez um pouco de joia, etc, etc. Mas
para fabricar móveis, eles não têm uma fábrica de dobradiço, não têm uma fábrica de dispositivo de montagem, enfim, elementos que fazem parte do nosso dia a dia na fabricação dos móveis. Então somos obrigados a comprar Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio Grande do Sul. O ICM fica lá, o emprego fica lá, então a receita fica lá. O Rio de Janeiro, que poderia ser hoje um estado produtor também desses materiais, não ganha nada com isso. O Senai, que anteriormente tinha um curso de formação de marcenaria que vem a dar em indústria de móveis, você vai evoluindo. Você torna um marceneiro, com algum tempo, um operador de máquina. Um operador de máquina, um operador de computador, basta que ele entenda o móvel. E ele, dali para frente, vai evoluindo, porque você torna um profissional competente. O ano passado, por exemplo, nós tivemos que pegar pessoas humildes e dar curso de computadores a eles, para eles poderem acompanhar essa tecnologia que se pretende ter. Eu sugeriria que o Senai voltasse a ter um curso de marcenaria para poder abastecer a essas indústrias e formar novas, né? O Senai é o caminho? Eu acho que sim, até porque, na minha opinião, é a única escola profissional que temos aqui na cidade. Então o Senai é o caminho, mas não nesse tamanho. Porque, por exemplo, ele está lá em Jacarepaguá. O Senai, que está fazendo isso aqui no Rio, Caxias. Quem é o operário que vai aprender em Caxias e vai trabalhar em Jacarepaguá? Ninguém. O Vale Transporte já quer isso, não vai. Era preciso que o Senai, então, já que são unidades pequenas, fizesse 3 ou 4 aqui na cidade, distribuídas para que atinja isso. Ou então, eu já falei isso no Senai, o Senai daqui a pouco tem que pagar também, pagar o café, pagar o almoço, pagar a passagem. Ninguém vai. O nosso operário é pobre, não tem dinheiro. Ele não vai se dedicar ao Senai para aprender e não tem onde comer, não tem nada, para arranjar um emprego depois. Ele não tem como investir nisso. É preciso que as entidades, de repente, até façam isso, o Estado, o Senai, sei lá, o empresário, sei lá quem, investir nisso. O que o Hélio falou ali do computador é tipo, ele na empresa dele deve ter, sei lá, 12 ou 15 funcionários de computação, porque precisa no tipo de pedidos. Se ele não fizer isso, ele não consegue. Só que ele não pode fazer isso com 200 operários para a fábrica. Tenha certeza que hoje ele, com 200 empregados que tem, 200 e pouco, ele tem vaga para mais 20. Todas as empresas do Rio de Janeiro, todas as empresas, de um modo geral, têm vaga para 10% dos operários que têm. Eles podiam admitir de imediato 10%. Mas não tem. Então eles têm que adaptar. E para adaptar, custa. Como é que você tem? Você não tem nenhum professor dentro da empresa. A gente está falando aqui de vários problemas, né? A gente deixou o bloco anterior falando de como a gente convence o empresário a investir e a trazer o design para o produto dele. E a gente está falando agora de como é que a gente convence quem pode trabalhar nessa indústria a se qualificar e a ter as competências necessárias para poder atuar nesse mercado que está evoluindo, que agora precisa usar o computador, etc. e tal. Então, vamos falar um pouco mais sobre isso, assim, quais são as saídas? Renato, você aí do Sebrae. A saída é que a gente tem que melhorar a comunicação com esse público-alvo. Isso aí, o esforço existe, as entidades estão empenhadas em alavancar o setor moveleiro. Agora, os empresários estão sendo sensibilizados alguns, mas outros também não estão vindo. Porque não adianta a gente também ter programas de governo, programas de fomento, e no final o empreendedor não chegar junto, ele não vir. De repente é um problema nosso mesmo da comunicação. O Joaquim falou, como convencê-lo? Acho que a gente tem que cada vez mais criar mecanismos, tá? Entendendo a pessoa da figura do empreendedor, para ver qual é a melhor comunicação, a melhor forma dele acreditar naquele segmento econômico e ele vir a nós. Então, eu acho que a dificuldade hoje é exatamente essa comunicação. Porque,
apesar do Hélio ter falado também em relação à dificuldade de equipamentos, de produtos, de fornecimento aqui no estado, se você pegar, eu tenho certeza, se você pegar lá o polo de ferramentaria de Nova Friburgo e sentar com as fábricas lá, elas sentirem que tem uma demanda, o mercado do lado dela, elas têm tecnologia suficiente hoje de desenvolver produtos para o setor moveleiro. Falta essa sinergia também, falta exatamente, a gente está cada vez mais trazendo, colocando esses empresários em conjunto, tá? E desenvolvendo aí inovações intersetoriais. A gente dá o nome no Sebrae em relação à convergência setorial. Isso eu acho que a gente pode aprimorar. Renato, com todo respeito, ele não tem tecnologia, não tem dinheiro e não tem interesse. Primeiro porque o Rio de Janeiro não é consumidor o suficiente para montar uma fábrica, por exemplo, do Bradesco para o nosso setor. Nós não temos consumo suficiente. Ele, para isso, teria que vender para o resto do Brasil, como o de São Paulo, do Rio Grande do Sul faz. E, muitas vezes, a gente importa. Hoje tem importão da China, uma vergonha isso. Importando da China, que chega aqui, vamos dizer, uma dobradiça a 50 centavos, e quando a nossa nacional custa R$1, custa o dobro do preço. Imagina agora uma tecnologia em Nova Friburgo para fazer isso. Não tem como fazer. Infelizmente não tem como fazer. Eu acho que a gente tem coisas que são utopia, não adianta a gente querer fazer. Agora, o que se pode fazer pelas indústrias, que é o caso da mão de obra, que é o nosso operário que está aqui dentro, o nosso povo que está desempregado, que podemos fazer, acho que essa é a primeira situação. Outra coisa que às vezes as pessoas dizem que o Renato não acabou de dizer, eu sempre disse, nós temos a fábrica e temos o consumidor e nós não alcançamos o consumidor. Nosso produto não foi, quer dizer, nós não temos uma produção para esse tipo de concorrência. Ele não tem competitividade, é isso também? Porque nós temos qualidade. O Hélio falou ali, 10 anos de garantia. Claro que aí, entre aspas, tem a coisa que não tem essa garantia toda, mas que tem 10 anos de garantia. Do Sul, se te der 1 ano de garantia, te dá muito. E se você cair uma porta de um armário do Sul, até você conseguir ter essa porta aqui, você vai arrancar os cabelos. E nós aqui não. Porque, em último caso, você bota a porta no teu carro, e vai lá na fábrica, o cara te faz o serviço com toda a atenção. É outro tipo de serviço. Eu queria até, sem polemizar, a gente, às vezes é porque da nossa formação na área de fomento, o representante, o Joaquim, representante do setor moveleiro, é um empresário, tá no dia a dia, mas a gente é muito otimista em relação a essa questão de desenvolver fornecedores locais, porque isso é fato que está acontecendo no setor de óleo e gás. Tá? E todo mundo dizia que pequena empresa não poderia fornecer para o setor de óleo e gás. Está fornecendo. O próprio setor moveleiro, em relação à aeronáutica, fizemos um trabalho, uma sensibilização de um grupo de empresas de Caxias, foram para o exterior, um evento na área de estaleiro, já conseguiram um contato com uma empresa holandesa para fazer módulos, para desenvolver tecnologia e módulos para navio. O que eu digo? Existe sim possibilidades de juntar. Agora a gente tem que, de repente, eu estou mais otimista do que o Joaquim, porque eu estou vendo isso acontecer em vários segmentos e já vi acontecer também no setor moveleiro. Agora, de repente, esses casos de sucesso não estão sendo divulgados suficientemente para que o Joaquim, ele como representante do segmento, conheça, que a gente de repente está tendo dificuldade de passar essas informações, porque é fato que os empresários que estão indo para Milão, que são designers e que tem uns que têm produção própria, eles estão aí, estão crescendo, estão evoluindo, estão desenvolvendo tecnologias, estão sendo procurados. Então, é por isso no nosso otimismo. Agora, eu não estou querendo ser reducionista. Não é fácil, mas acredito sim. E o setor moveleiro é um setor que existe tecnologia, mas o petróleo e gás exige tanto ou mais tecnologia. Mas a gente está falando assim, de coisas diferentes, né? Eu acho que a gente tem o setor de petróleo e gás, ele tem escala, independente de qualquer coisa. O moveleiro ainda está nesse caminho. Como é que a gente faz? A gente falou de uma indústria que não é competitiva ainda, que para comprar de outro setor, ela não tem escala também para desenvolver aquele setor e chamar atenção. Talvez, se a gente fizer uma conversa de micro e microempresa, ok, mas para uma escala maior talvez tenha um problema. Agora, o que eu queria saber é
o que a gente pode fazer para tornar a indústria moveleira mais competitiva? E aí a gente já falou de pessoal, já falou de sinergia, mas eu queria saber em termos tributários. Deixa eu fazer um pouco de correção. Só para a gente fechar esse bloco. Eu não disse que as nossas não são competitivas, é que nós estamos no segmento de um nível um pouquinho maior e aí temos um preço e uma qualidade maior. Por exemplo, quando você falou aqui da Minha Casa Minha Vida, isso pela minha reunião com o Roberto Kaufmann, a ideia era que nós pudéssemos fazer isso. Não tem nenhuma indústria do Rio de Janeiro que tenha capacidade para isso. Só para a gente atualizar, porque a gente falou no programa há um tempo atrás sobre construção civil, que existe uma possibilidade, uma discussão da indústria da construção civil junto à Caixa Econômica e à indústria moveleira, da indústria moveleira também participar desse processo a casa seria entregue ao cidadão, não só a casa, mas também com os móveis dentro, se a Caixa Econômica financiasse também essa questão de móveis. É só para a gente poder explicar para o nosso telespectador. Esse tipo de indústria como o Hélio, por exemplo, que ele direciona a produção dele para uma loja dele que, vamos dizer, tem de classe A e B. Ele tinha que redirecionar a fábrica dele. E o que ele produz, vamos dizer, assim, 1000 armários, ele ia produzir 3000 armários com uma outra qualidade e com outra matéria-prima mais barata. Porque não é só a qualidade, a matéria-prima mais barata dá para atender a classe C, por exemplo. De repente é um bom negócio para ele. Agora, isso tudo tem que fazer a cabeça do empresário de que realmente produzir muito mais e ganhar por escala. É difícil estes empresários entenderem isso. Mas, de repente, então, caso eu não tenho capacidade para fazer eles pensar isso. Mas um Sebrae, um governo do Estado... Eventos como Morar Mais que podem juntar esse povo. Morar Mais não atende esse tipo de cliente, basicamente. Atende a classe A e B, né? O classe C não vai namorar mais, eu acho. É? Não, não tem tudo para isso. Então, eu acho que o Hélio, a Favo, a Roma, a Madeirol e tal, eles estão naquele nível classe A, B e não atinge a C mesmo. Então, duas coisas importantes que eu vejo. Quanto a financiamento, a própria Caixa, tá? Vou falar um pouquinho, que eu conheço um pouquinho a Caixa. Ela já tem um programa chamado Construcard, tá? Que além dela vender, quando você financia seu imóvel, tá? Ela te dá um crédito pré-aprovado para você também comprar uma série de modulados, piscina e outros produtos. Ela já atende com esse financiamento bem dilatado. Então, eu costumo dizer o seguinte: cada reforma que se faz, reforma tributária, deve ser feito não do governo para as empresas ou para determinado segmento, e sim a exigência tem que ser do segmento para o governo. Ou seja, cada segmento é que tem que ir lá reclamar a sua própria reforma tributária. Então eu sei que no setor bancário, para atender essa nova classe que a gente chama, são de classe média, são da classe C, a própria Caixa, o próprio banco já está preparado para atender, através de financiamento, esse setor, que já é um primeiro passo para você começar a produzir. Nós vamos continuar falando sobre isso no próximo bloco. Não sai daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. A gente falou no bloco anterior sobre a classe C, né, que a Caixa Econômica já tem programas para atender. Mas como é que a gente chega à classe D e E, que é justamente a classe que está sendo focada no Minha Casa Minha Vida, por exemplo? O Construcard atende qualquer classe. O que acontece é que o juro do Construcard e os prazos são evidentemente os prazos menores e os juros maiores do que o financiamento da Minha Casa Minha Vida. E logicamente que isso atrapalha. Até, na minha opinião, não sou financista, mas que eu acho que o financiamento global tem muito mais garantia, tem a casa, tem tudo para garantir. Eu acho que esse seria o ideal. A casa com os móveis todos e com eletrodomésticos. Você leva a sua família e as suas roupas para casa. Isso seria o ideal. Se é possível ou não, isso é outra história. Esse seria o ideal. E eu acho que isso alavancava todo um comércio e, principalmente, eu não estou preocupado aqui só com o comércio, estou preocupado com o povo que tem uma casa para morar completa. Senão ele vai para lá,
compra uma esteira de praia, bota na sala e vai dormir na esteira, porque não tem dinheiro para comprar a cama nem o colchão. Mas o senhor falou no bloco anterior que a indústria que a gente tem aqui não atenderia. Lógico que você abriria uma oportunidade para a indústria no Brasil inteiro. Mas, evidentemente, aí eu não estou pensando nas nossas indústrias. Por isso eu falei, se eles quisessem mudar a classe deles, eles podem trabalhar para a classe D ou E, eles têm indústria para isso. E vão, logicamente, produzir em termos de quantidade muito mais. Agora, em termos de faturamento, é diferente. Porque, logicamente, os valores são outros. Mas eles têm indústria para isso. E se fosse preciso, de repente, até montar uma indústria paralela. Essa turma, eles têm capacidade de produção para isso. E entendimento também. Resta saber se tem interesse nisso, né? Porque, realmente, são indústrias que dão muito mais trabalho e tem muito mais dificuldades no sentido de atender o público, porque não é que o público seja mais exigente, é menos exigente, mas muita mais quantidade dá mais problemas, que é natural. Obviamente, quando você passa a fornecer um produto que precisa de escala, não é o forte da pequena empresa, isso é óbvio. O forte da pequena empresa é o produto por diferenciação, que tem tanto mercado para esse produto quanto para o outro. Que às vezes a gente fica só falando da questão da escala. Na classe C e D, obviamente a escala. Agora, para você, de repente, usar um financiamento público para fazer fomento, eu acho que poderia ser pensado, sim, de você dar algumas isenções, as reduções de impostos a produtos regional, daquela localidade onde aquele financiamento, aquela casa esteja sendo produzida, porque você vai criar emprego no entorno. Isso pode ser um estímulo à economia para desenvolvimento de pequenas empresas. Isso está muito na linha também da questão da sustentabilidade, do Green Build, que você evita aí o transporte em longas distâncias, no que diz respeito à emissão de carbono. Então, o que eu acho? Solução tem para tudo. Agora a gente tem que sentar, pensar e montar a melhor solução. Agora, a gente está falando de solução tem para tudo. Eu queria saber também do setor da indústria moveleira, qual é a solução que está sendo dada para a questão dos resíduos. É uma indústria que tem muito resíduo, que agora, com a lei de resíduos sólidos, ela tem obrigação, né, de dar destinação correta a esses resíduos. Como é que está sendo feito esse trabalho de sustentabilidade? Infelizmente, esse lado é um lado muito negro para nós. Porque as pequenas empresas não estão nem aí com isso. Ainda não tem essa sensibilidade. Então o que acontece? Trata com LURB, bota uma caçamba lá, bota o lixo todo na caçamba, a Conlurb vem com o caminhão, leva para o aterro da Conlurb e acabou, fim de papo para eles. Não tem outra solução. As empresas maiores, que deveriam ter recursos e outro pensamento, também estão fazendo igual, quase igual. Mas a gente está falando aqui de soluções e sinergias, então a indústria da reciclagem também está crescendo. Exato. Por que não destinar o lixo para quem pode usá-lo da melhor maneira? Isso tudo é aquilo que eu discuto com o Renato, é as comunicações. Como fazer o empresário que tem recurso e tem inteligência para isso, já não digo pequeno que não tem recurso, mas o grande tem. Como é que ele podia fazer? Como é que ele teria que fazer? Convencê-lo. Não é multar, pensar que multar vai resolver, não. Convencer numa boa, alguém convencer, não sei como, o Estado, sei, convencer de que ele tem que mudar a atitude. Claro que ele está mudando, evidentemente. E vai influenciar porque é questão legal. É uma lei que está para todo mundo. Ela está entrando, as pessoas às vezes não estão levando ela tanto a sério, ela vai entrar e vai correr risco de fechar a porta. Agora, a solução tem que ser montada por todos. Não é só pelo empresário, é pelo governo, pelas entidades de fomento, por todos. E quando você falou do setor de moveleiro, que é o que a gente está falando hoje, você tem todo o aproveitamento que pode ser feito dentro da fábrica, mas tudo isso tem limite. Os resíduos vão acontecer e vão ter que ser destinados. Agora, a destinação desse resíduo tem que ser um compartilhamento, uma conversa intersetorial. Tem que ser vários setores juntos, do moveleiro, do metal, todo mundo junto, para análise daquela localidade. Qual o tipo de resíduo que existe, o que vai para processamento, o que vai para montar uma solução
logística adequada, com uma empresa que possa cumprir essa função com o menor custo possível e gerando lucro para ela ou para onde for destinado para você fazer reciclagem. Então, a solução existe. Agora, isso é um trabalho de inteligência, de engenharia. E o que acontece é que esse problema não vai ser resolvido de forma individual. E aí que a gente está motivando cada vez mais os segmentos a cooperarem, a formar associações, a se juntarem, não só entre o mesmo segmento, mas também no segmento em torno, porque todo mundo vai ser impactado pela lei. Ela é transversal. O Renato falou, e eu falo isso há anos, o problema maior da indústria é realmente, a indústria, e eu acho que de modo geral todos, é comunicação. Como é que o pequeno empresário se comunica com o sindicato ou com o Sebrae? Ele não sabe quem é o Sebrae. Se perguntar ele o que significa Sebrae, ele não sabe o que é. É um monte de letrinhas que ele não sabe o que é. Firjan também não sabe. O problema é essa comunicação. Como é que nós podemos fazer? Onde é que as autoridades podem fazer com que o pequeno empresário se una mais às entidades, no caso o sindicato, Sebrae, Senai, Firjan, isso tudo, ou o próprio Estado? Como é que a gente vai conscientizar esse pessoal, por exemplo, que eu falo muito de design? Como é que ele tem que entender que o design não aumenta o custo da mercadoria, ele dá valor à mercadoria sem aumentar o custo. Um design inteligente, pelo contrário, até baixa o custo da mercadoria. Mas como é que vai dizer para o pequeno empresário que o design não é um artista, que o design é simplesmente um desenhista industrial? Que o design também gosta muito do nome de design para dizer que é artista, mas no fundo é um desenhista industrial e o pequeno empresário entenderia melhor isso. Ele só vai facilitar a indústria dele no modo de produção, no aproveitamento de materiais e o custo, tenho certeza que uma cadeira feita por um bom design ficaria mais barato do que aquilo que ele está acostumado a fazer. Mas como convencê-lo? Ele sabe que igual a Santo é, só vendo para crer. É o que está acontecendo, então falta a comunicação. Como é que nós temos, e aí o Sebrae a comunicação. Em tudo é comunicação. Você tem a comunicação e tem todo um trabalho cultural que a gente tem que fazer de quebra de ceticismo. Por quê? As entidades estão fazendo esforço na comunicação, sim. Elas estão, hoje nós estamos em todos os locais, o Sebrae, até nas mídias de massa a gente está se posicionando, mas existe um ceticismo ainda cultural nosso, porque o brasileiro, muitos brasileiros bem-sucedidos, eles foram sucedidos sem ter muita ajuda e acabam culturalmente a gente achando que vai resolver o problema sozinho. Então a gente tem que quebrar exatamente esse paradigma. Existe um paradigma social mesmo, a gente reconhece isso, de convencimento, de mostrar que essas entidades existem, essas entidades foram feitas para o empreendedor e eles devem usar, e se a gente não for bem sucedido, tem que reclamar. Tem que exigir esse serviço e nós estamos à disposição em relação a isso. E sabemos que isso é um longo caminho, não é fácil. Nós estamos nessa direção com uma Federação das Indústrias, Senai, FEComércio, o próprio governo do Estado, as prefeituras, com programas aí que a gente sabe que são programas importantíssimos, mas às vezes não chega para todos por falta da comunicação e às vezes pelo ceticismo, mas existe esse esforço está sendo feito e vai chegar lá. Sabe que eu tenho observado dentro do nosso evento que várias empresas têm sua linha de produto tradicional e uma linha paralela de matéria-prima reciclada. Isso eu vejo com pastilha de vidro, eu vejo com pisos, é o caso da Concrestil, uma indústria grande de atuação nacional. Tenho visto muito também, muitas placas de MDF, MDP, que é madeira prensada reciclada. E eu tenho observado que as empresas têm cada vez mais se importando e criando linhas paralelas aos produtos nessa área da sustentabilidade. Então, é o que eu falo. Quando todas as cadeias produtivas, instituições, falam no mesmo assunto, aos poucos as indústrias vão se adaptando e vão seguindo naquela linha. Então acho que é uma questão de tempo. Isso vale, que a gente está falando da comunicação, para o empresário
né, em relação a utilizar esses serviços, mas também no que diz respeito à sustentabilidade, poderia estar muito mais avançado se o próprio consumidor, ele tivesse mais sensibilizado. E nós sabemos, quem tem filho, que tem a geração antes da gente que está sendo totalmente capacitada dentro de todas as escolas, públicas ou privadas. Elas têm programa ligado à questão ambiental e à conscientização. Não tem jeito. Essa geração nossa ainda vai aturar algumas coisas referentes a essas questões. A que vem vai ser implacável. O empresário que não tiver essa consciência, ele não vai existir, ou legalmente, ou pelo consumo. E o consumidor vai conseguir diferenciar que ele vai pagar um preço prêmio, sim. Vai pagar, às vezes, um preço mais alto para poder ter um produto que satisfaça ele como utilitário do produto e ele como cidadão. E isso está sendo preparado. Então, você vê que agora aqui é uma geração, né? Estamos falando de geração. É uma geração e são muitos os desafios. Infelizmente, nosso programa chegou ao fim. Queria agradecer Sandro, Joaquim, Renato e a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco é o programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Você também pode assistir esse programa no site www.rioemfoco.rj.gov.br e pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.